Não sei exatamente porquê, mas eu tentei praticar bullying com a pessoa errada, na hora errada e no lugar errado. Eu enchi tanto, mas tanto a paciência do carinha que eu tomei um bicudão na coxa, um chutão. E vai ser essa história que eu vou contar pra você. E aí, aqui é o Christopher, mais conhecido como CTP, e seja bem-vindo ao meu canal. Ele estudava na mesma escola que eu, e uma vez a gente já tinha sido da mesma classe. Ele andava em trio na época, era ele, o Santiago e o Leonardo. Ele era o líder do grupo. Lembro que o apelido dele era Yoshi, acho que vinha do sobrenome dele, porque ele era meio japonês. Sim, japonês negro, eu nunca tinha visto. Pra ele, eles eram os três mosqueteiros. Eu também andava em trio, mas pra ele a gente era... Vocês são os três patetas! Nós somos os três mosqueteiros, e vocês são os três patetas. Essa foi a época que a gente estudou junto, a gente era meio amigo, meio colega, e meio estranho ao mesmo tempo. Ele tinha um estilo meio Karate Kid, sabia golpes, chutes e das técnicas. Às vezes ele vinha na minha direção dando vários murrinhos consecutivos, me chamando pra brigar, mas eu fugia, ele era muito ossudo, então cada soco era uma alçada, e doía bastante. Acho que deu pra entender que ele era bem magro, né? Ora, 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 ora. Pela primeira vez eu tinha visto um carinha que tinha esses três atributos. Nerd, praticava bullying e era inteligente. Ele me zoava, me batia e ainda por cima era visto como um bom aluno. Sai da minha frente, gordinho pateta. Man, tirei nota 10. É o Megamente que fala, o cabeça de lâmpada? Qual foi? Vocês são muito burros, não servem nem pra ser meus capangas. Mas alguns anos se passaram e a gente nunca mais conversou. Ele parou de falar com o Santiago e com o Léo. Ele parou de fazer bullying e seguiu o rumo da inteligência. Tinha ficado bem quieto e foi estudar nas melhores classes, A ou B. Já eu continuei falando com o Santiago e com o Léo. Continuei nas piores classes, D ou E. O Santiago e o Léo eram meio bullying, zoavam os outros, provocavam as meninas e faziam coisas desse tipo. Parando pra pensar, talvez por causa deles que eu fiz esse bullying. Tipo, diga com quem andas que eu te direi quem és. No caminho de volta pra casa eu sempre vi o Yoshi. A gente passava pelos mesmos lugares, mesmos caminhos até um ponto. Aí ele ia pra casa dele e eu pra minha. Era uma esquina perigosa, passava bastante carro e não tinha sinaleiro. Um dia tava eu e o Santiago voltando da escola e do nada eu comecei a falar que o Yoshi era um bobão e o Yoshi era um cavalo. Fiquei o caminho todo falando isso, falei tipo umas 50 vezes, zoando, caçoando, fazendo bullying. Hoje em dia eu não consigo nem entender porque eu fiz isso. O Yoshi é um bobão, o Yoshi é um cavalo, o Yoshi é um bobão, o Yoshi é um cavalo, o Yoshi é um bobão, o Yoshi é um... Hã? Fala de novo, repete se você for homem. Não, mas eu tava falando do Mario, do Yoshi do Mario. Seu merda! Eu tava falando do Mario. Do que você tá rindo? Não doeu nada, Santiago. Não chegou a doer, mas quando eu cheguei em casa eu vi um vermelhão. Era como se eu tivesse tomado um tombo ou uma pranchada na coxa. Não que eu já tenha tomado. Olhando pro passado eu consigo entender que colhi o que plantei. Minha ação gerou aquela reação. E a agressão se transformou em compreensão. Eu compreendi naquele dia que praticar bullying é errado. E que dependendo do que você fizer ou falar, você pode apanhar. O mais engraçado é que pra mim foi do nada. Fui pego completamente desprevenido. Eu não tava esperando aquele chutão. Foi do nada. Muito pior que poderia ter acontecido se eu tivesse ido pro meio da avenida depois daquele golpe. Teve uma outra vez que eu quase fui pego desprevenido também. O carinha veio com tudo dar uma gessada em mim. Eu revidei dando um soco. Pensei que tinha quebrado o osso da minha mão, mas não quebrou. Eu conto essa história nesse vídeo. Fica com Deus. Valeu, falou, fui, tchau.